Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a essa live aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Se está tudo correto aí. Vai dando um alô aí, estou aqui. Fala aí, estou aqui. Estou aqui, se estiver escutando, beleza. Se estiver tudo tranquilo. Tá, beleza. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tranquilo. Está tudo correto aí. Oi moçada, tudo bem? Bem-vindo à nossa live de hoje aqui. Recentemente eu fiz 2 posts na feed, né, no meu feed, e muitas pessoas me pediram para poder falar um pouco mais sobre aqueles assuntos ali, principalmente sobre transição de carreira. Aí eu decidi fazer essa live aqui, que é um conteúdo que eu acredito que esse contato pessoal é melhor do que qualquer outro conteúdo que você possa falar na feed ou em outra mídia. Então eu vou dedicar um tempinho aqui para a gente poder falar um pouco sobre transição de carreira, um pouco sobre a minha história, também de forma que eu acredito que possa motivar e realmente ser um conteúdo que faça sentido para você principalmente você que é do esporte, você que é atleta, que teve uma vida ou tem uma vida no esporte, como eu tive e tenho ainda hoje. Eu acredito que pode ser um conteúdo transformador no sentido de motivar e de ser como referência mesmo, né? Ser como uma referência de como é possível você mudar, criar algo novo, você transformar as pessoas e se transformar através dos valores do esporte, que foi o que aconteceu comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode ir perguntando aqui, eu estou aqui no chat aqui. Qualquer dúvida pode ir perguntando em relação à transição de carreira, um pouco da minha história, que nós vamos falar aqui. Na verdade, assim, atualmente eu sou defensor público federal, trabalho na Defensoria Pública da União também, e também sou gestor esportivo, trabalho em alguns projetos esportivos, né? Tenho um instituto, aliás, não tenho instituto, sou presidente de um instituto, Instituto EIS, e lá nós fazemos outras ações esportivas também, além de trabalhar na parte de consultoria, gestão e marketing esportivo. Então, são muitas vertentes que eu acredito que eu possa compartilhar com vocês, né? Como que começou essa história, moçada? Assim, eu comecei muito cedo no esporte, comecei com 12 anos no esporte, na verdade, né? Assim, como todo mundo, né? Eu acho que todos os esportistas começam muito cedo, mas eu faço questão de registrar que a minha história foi bem cedo, porque eu já tinha uma mentalidade muito voltada para o rendimento, mesmo quando muito jovem. Eu já tinha a mentalidade de realmente competir e fiquei muito apaixonado pelo esporte, principalmente pelo voleibol. Eu comecei praticando várias modalidades, eu praticava natação, futebol, o basquete e voleibol. Aí aos 14 anos eu me especializei no voleibol. Dos 14 aos 16 anos, no projeto social do governo do estado de Goiás. E dos 14 aos 16 nesse projeto. E aos 16 anos eu já fui para um grande centro esportivo, que foi para o Minas Tênis Clube na época. Fui para o Minas Tênis Clube e também para as seleções brasileiras de categoria de base. E além disso, já jogava nas equipes adultas. Então, com 16 anos, eu já tinha uma mentalidade realmente de um atleta profissional. Então, minha carreira começou muito cedo no esporte. E com todas os efeitos disso, né? Então, assim, eu praticamente deixei os estudos de lado. Então, com 16 anos, né, assim, já no segundo ano do ensino médio, praticamente já focava 100% no esporte. Já fui para um grande centro e treinava ali 8 horas por dia, às vezes até mais, tanto no clube quanto em seleção brasileira, visando campeonatos sul-americanos, campeonatos mundiais, campeonatos brasileiros, campeonatos regionais. Então, assim, foi uma vida muito intensa nesse início e também muito focada, e faço questão de registrar essa questão de sem o estudo, sem a base do estudo, porque mais para frente eu vou falar para vocês como eu consegui, mesmo sem essa base, lograr êxito, passar em 7 concursos públicos logo após o final da minha carreira. Então, assim,
para tirar um pouco desse mito de que o atleta não estuda, que o atleta é um vagabundo, que o atleta é burro, que o atleta só foca naquilo outro. Eu já escutei muitas coisas e muitos atletas escutam isso, eu tenho certeza. E é exatamente onde eu quero chegar nesse vídeo de hoje, que é a possibilidade de você, atleta, com o conhecimento que você tem, principalmente com base no seu feeling, na sua intuição, nos valores que você agrega na sua personalidade, você tem condição de utilizar isso de forma eficaz para uma transição de carreira. Não só dentro do estudo e do conhecimento tradicional, que é o estudo dentro da escola. Então, voltando à minha história aqui, fui para o Minas Tênis Clube. Ali eu fiquei durante 5 anos, praticamente, assim, vivendo um nível de gestão muito intenso, que o Minas Tênis Clube, com muita qualidade, né? O Minas Tênis Clube é uma escola de gestão, uma escola tanto só do ponto de vista esportivo, mas também do ponto de vista de gestão. Realmente é uma escola que é uma referência para todo mundo que milita no esporte. É um local onde você pode beber dessa fonte tranquilamente, que é onde você vai ter várias referências em vários sentidos, tanto da parte de captação de recursos, da parte de marketing, da parte comercial, da parte esportiva, e principalmente, que eu acredito que foi meu maior legado ali, a mentalidade de competição, a mentalidade do alto rendimento, da alta performance. A mentalidade de você estar sempre procurando os seus limites e tentando romper os seus limites, haja o que houver. Então, ali no Minas, eu consegui achar muito isso. Era um dia a dia, cada dia muito intenso, muito treinamento e muito focado em cada objetivo, o ano inteiro recheado de objetivos e metas para serem atingidas. Eu fiquei um tempo ali no Minas Tênis Clube até os 22, 23 anos, onde eu comecei depois a ir para outros clubes. Já era profissional, a essa altura eu já era campeão mundial infanto-juvenil, campeão sul-americano também juvenil, infanto-juvenil, já tinha participado de outro mundial, já tinha participado de vários campeonatos internacionais, já tinha uma bagagem para poder sair para outros clubes, e foi isso que eu fiz. A partir daí eu fui para um clube de Maringá, na época chamava Cocamar, hoje na verdade o time de Maringá, a prefeitura de Maringá tem uma tradição muito grande no esporte. Tive a honra de jogar lá durante 2 anos, também conquistamos alguns títulos lá, foi muito bacana, muito intenso também, foi um tempo de muita aprendizado também, de muita performance. Eu estava praticamente no auge da minha carreira física, né, e também mental ali. A partir dali eu fui para o Palmeiras, né? Fui para o Palmeiras depois dali, fiquei também 2 anos em São Paulo, depois fui para o Flamengo, depois joguei 2 anos de vôlei de praia e depois fui para o Suzano, né? No final da minha carreira eu joguei uma grande equipe Suzano, onde nós chegamos até a final da Superliga. Foi bacana, foi uma experiência legal, uma grande equipe, talvez a equipe mais galáctica que eu joguei, com várias estrelas. Foi bem legal. Agora, independente disso, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: mesmo após ter passado por todo esse período que eu estou falando para vocês, durante esse tempo eu tinha aquela vontade de realmente fazer uma transição de carreira. Eu tinha o foco na minha família, principalmente, né, assim, de que meus irmãos, meus primos, enfim, todo mundo ali já tinha uma carreira, seja na medicina, seja na odontologia, engenharia, aquelas profissões tradicionais, e eu não conseguia ver no esporte como que eu poderia aproveitar aquilo ali no meu pós-carreira. A essa altura, né, depois de ter passado por todas essas equipes, né, já tinha um filho, já tinha me casado, já tinha me divorciado e tinha toda uma série de compromissos ali, responsabilidades, né, que a vida adulta nos dá, e que o esporte muitas vezes não deixa que a gente perceba que esses momentos vão passando, né? De certa forma, dependendo da estrutura que o atleta está, o esporte também protege um pouco o atleta do mundo lá fora, né? E principalmente pela falta de capacitação, né? Pela falta de conhecimento e de oportunidades de você experimentar outras coisas. O atleta, como eu vivia, treinando 8 horas por dia, além disso, a parte de descanso, a parte de alimentação. Enfim, um atleta de alto rendimento é difícil você conciliar, eu entendo
com outras coisas. E comigo não foi diferente. Mas mesmo assim eu tinha aquela vontade muito grande de saber o que eu faria ao final da minha carreira, né? E eu comecei a pensar, comecei a planejar, e eu via que aliás, eu tinha certeza que na área de concursos públicos, talvez estaria uma solução, porque o atleta, naquela instabilidade que o atleta vive, faz um contrato um ano, não sabe para onde vai o próximo ano, não sabe, se convive muito com lesões, então aquela instabilidade me dizia que eu queria algo que me daria uma estabilidade. Então eu vi nos concursos públicos, né, a parte de ser um funcionário público, a chance de ter essa estabilidade. Então já comecei a pensar e bolar uma estratégia. Daí é a primeira dica que eu dou para vocês, essa questão da estratégia, né? O atleta tem isso no seu dia a dia muito forte, né? Você pensar estrategicamente. E comigo não foi diferente. Eu comecei a utilizar as armas que eu tinha e aprendi durante minha carreira como atleta. Então eu comecei a pensar, qual que seria a melhor estratégia para eu fazer essa transição de carreira? Aí eu já tinha decidido que eu queria focar em concursos públicos. Mas concursos públicos, qual o cargo que eu teria mais facilidade, né? Então, primeiramente, eu comecei a estudar para Direito, isso depois dos 30 anos, para vocês verem. Então eu parei de jogar com 30 anos e já comecei uma faculdade de Direito, né? Aliás, no penúltimo ano, aliás, no Flamengo, eu já tinha uma bolsa para jogar na Gama Filho, onde eu fui estudar Direito. Ali eu já começava a pensar uma transição de carreira para a área jurídica. Então eu já tinha feito algumas matérias ali, então já tinha adiantado mais pouca coisa. Quando eu parei, praticamente eu tinha adiantado um ou 2 semestres. Então, quando eu decidi parar de jogar com 30 anos, eu voltei para casa, praticamente desliguei o telefone, né, para não me cair na tentação de atender algum contrato, alguma oportunidade de voltar a jogar, e fui estudar Direito dentro dessa estratégia que a gente estava imaginando, de que eu vou fazer Direito visando um cargo público. E dentro do cargo público, qual que seria a carreira que eu teria mais afinidade? Vocês sabem que os cursos para as polícias, né, os concursos para delegado, tem uma prova física, né? Aí eu comecei a pensar, talvez essa prova física seja um diferencial para mim. E foi isso que eu foquei durante vários anos, durante a minha faculdade ali, os 2 últimos anos, eu foquei nos cursos para delegado. E fui estudando, tanto é que antes de completar a minha faculdade, no último ano, já antes de me formar, antes da colação de grau, eu já tinha sido aprovado para o cargo de delegado civil do estado da Paraíba. Foi o primeiro concurso que eu passei. E beleza, eu vi que aquilo ali eu estava no caminho correto. Só que, como eu treinava bastante provas, aí é outra dica, eu comecei a fazer muitas repetições de provas, de concursos para as polícias, eu comecei a passar em outros concursos também. Então, antes mesmo de eu graduar em Direito, eu passei para o concurso para delegado federal. Então, e a estratégia que eu tinha imaginado, eu vi que começava a dar certo, porque eu passava fora do número de vagas para a prova física, e na prova física eu conseguia entrar dentro das vagas, porque as pessoas não conseguiam superar a prova física, e é onde eu conseguia passar nos concursos, tanto para delegado civil como para delegado federal. Evidentemente que eu estudei bastante, né? Estudei muito para essas provas. Ficava ali como se for o mesmo período que eu dedicava para os treinos, eu comecei a dedicar para os estudos. Quando eu decidi estudar para concurso público, eu parei de fazer os estágios que eu comecei a fazer. Quando eu parei de jogar, comecei a fazer alguns estágios em órgão público, como PROCON, Secretaria de Estado, escritório de advocacia. E eu vi que aquilo ali não era o caminho. Eu decidi, vou decidir, e com o apoio da minha família, evidentemente, questão financeira e tudo, eu vou estudar para concurso público de forma exclusiva. Então foi
basicamente com base no processo de decisão. Então, assim, coisas que o esporte nos ensina a tomar a decisão de forma rápida e definitiva, com base em uma estratégia e muito treinamento e repetição. Quer dizer, tudo aquilo que eu fazia no esporte, eu tinha muito isso dentro de mim, eu comecei a aplicar para uma transição de carreira. Falando assim, parece não, mas é evidente que você tem que tomar decisão, é evidente que você tem que ter uma estratégia, é evidente que você tem que treinar e estudar. Mas na prática não é isso que a gente vê nas pessoas. As pessoas procrastinam muito esse processo de tomada de decisão, ficam muito na dúvida. As pessoas não repetem, não treinam, não são focadas como deveriam ser. E mais do que tudo, não tem uma estratégia definida. Então essas três valências que o esporte nos ensina, ela é muito bacana para você utilizar e começar a pensar de forma efetiva que realmente funciona. E além disso, eu acredito que a principal de todas, no meu caso, chama-se intuição. O atleta, principalmente que se você vive dentro de quadra, a todo momento, de quadra do campo ou fora dele, qualquer modalidade que você pratique, você está sempre tendo que decidir por uma ou outra estratégia, um ou outro rumo, uma ou outra decisão. E esse processo intuitivo que o atleta tem, se bem aplicado na sua vida, na sua transição de carreira, que é o nosso tema aqui de hoje, ele pode ser muito eficiente para você ter sucesso. Então, por exemplo, durante as provas, durante o meu processo de estudo, principalmente na assimilação do conhecimento, eu tinha bastante confiança na minha intuição. Então, lógico, eu estudava, observava, aplicava, mas eu processava e processo isso com base no meu conhecimento e na minha intuição, que eu acredito que o atleta, mais do que qualquer pessoa, tem isso muito desenvolvido. Então, já é uma quarta dica bacana. Acredite na sua intuição, siga a sua intuição nos momentos decisivos, fomente e cresça bastante o seu processo de tomar decisão com base na sua intuição. E o interessante é o seguinte, eu passei para essas polícias, igual eu falei, tanto delegado civil quanto delegado federal, só que no processo de estudo para esses cargos, eu fui passando em vários outros concursos. Então eu passei para analista judiciário do Superior Tribunal de Justiça e também passei para a Defensoria Pública da União, passei para analista do SERPRO, passei para o Ministério Público da União, passei para advogado da Caixa, esse foi o único que eu não fui chamado, mas todos os outros eu fui chamado para tomar posse, além da OAB que eu passei de primeira vez também. Agora, lembra no início da live, quando eu falei para vocês aqui, que eu abandonei os estudos? Então, assim, como vocês imaginam que alguém que no segundo ano do ensino médio dedica-se ao esporte, larga praticamente 12 anos o estudo, volta a estudar aos 30 anos, em menos de 3 anos eu consegui 7 aprovações em concursos públicos. Então, assim, a única explicação, eu não sou um gênio, eu sei disso, muito pelo contrário. A única explicação é o esporte e o ensinamento que o esporte me deu. Então, assim, e com isso, eu praticamente tenho uma obrigação, uma missão, acredito, assim, um propósito muito grande de compartilhar isso com todo mundo, principalmente com os atletas, sobre essa minha história, sobre essa possibilidade de transição de carreira. Agora, quando eu passei por esses concursos de delegado civil, delegado federal, e no caminho de treinamento eu fui passando para outros concursos também, aí foi uma decisão prática. Como as minhas lotações nesses cargos eram muito longe de casa e basicamente a questão financeira se equivalia na época, e quando eu passei para a Defensoria Pública da União como defensor público federal, isso há 12 anos atrás, eu decidi seguir a carreira de defensor público, que é o cargo que eu exerço hoje, em razão também de uma vocação, eu adoro a minha profissão e tudo, mas também em razão de estar perto da minha família. Então, porque a lotação foi para Goiânia, o local onde eu vivo hoje, e as outras lotações seriam mais para outros locais.
Hoje eu trabalho em Brasília, e perto, né, perto de Goiânia, que chega de 200 quilômetros, sendo que os outros cargos seriam para mais de 3.000 quilômetros de distância. Então foi por isso que eu decidi pelo cargo de defensor público e não no cargo de delegado federal, por exemplo. Agora, além disso, avançando ainda, onde que entra a gestão esportiva? Todo esse conhecimento que eu adquiri durante esses anos na área jurídica, no esporte, na gestão esportiva, enfim, todo esse conhecimento, as pessoas começaram a me procurar todo dia, isso é basicamente todo dia. Se eu mostrar para vocês aqui, muitos atletas, muitos gestores esportivos, muitas pessoas ligadas ao esporte querendo orientações sobre projetos, sobre incentivos fiscais, sobre como captar recursos assim, assado, como montar uma instituição, qual a melhor forma de fazer um planejamento. Então, assim, eu consegui que as pessoas me percebessem como uma referência esportiva para elas, justamente por agregar mais conhecimento e essas pessoas não terem o tempo e estar vivendo justamente aquele processo que eu vivi no início da carreira, né, de estar 100% dedicado ao esporte e não ter como elas mesmo se desenvolverem na área de gestão, na área de captação de recursos, enfim, na área jurídica. Então, começaram a ver em mim essa possibilidade. Porém, eu não conseguia atendê-las. Então, assim, eu vi que através do marketing digital, através da internet, através de lives como essa daqui, por exemplo, eu poderia alcançar muito mais pessoas e realmente compartilhar meu conhecimento de forma que as pessoas começassem sim a ter alguma visão e a se desenvolverem naquilo que elas precisam, principalmente na área esportiva, né? Então, eu tenho feito, né, assim, é um propósito meu de compartilhar o meu conhecimento realmente dessa forma, através das mídias digitais, de forma que empodere os atletas, empodere as pessoas que lidam com o esporte e que possam realmente pensar de forma estratégica como que ela pode utilizar esse conhecimento, utilizar todo esse patrimônio que ela tem para uma transição de carreira bacana, se for o propósito dessa pessoa. Agora, o mais bacana é que você também pode utilizar isso para fazer uma transição de carreira dentro do próprio esporte. Hoje o mercado esportivo, que é onde eu também quero chegar aqui, porque hoje em dia eu também, já faz algum tempo, que eu trabalho com a área esportiva, principalmente na parte de gestão esportiva, com o meu instituto e atendendo outras pessoas. Então, é possível que você consiga sair do esporte migrando para o esporte. E isso eu acredito que é o ideal de muitos atletas. Você está ali naquele meio e fazer uma transição e que nem sempre seja para ser técnico ou fazer parte da comissão técnica. Muitos gostam, muitos seguem esse caminho, mas outras pessoas não. Tem mais o perfil de gestão, tem mais o perfil comercial, e o mercado esportivo hoje absorve perfeitamente essa possibilidade. Então, muitos dos conteúdos que eu tenho procurado distribuir em várias mídias é justamente nisso, é despertar a visão de que é possível você continuar no esporte, embora não seja mais um atleta, ou se você é um treinador, partir para a da gestão. Enfim, eu acho que até mesmo um gestor que queiram mudar, né, de posição, existem várias possibilidades no esporte, no mercado esportivo, que muitas vezes as pessoas não enxergam. O mercado esportivo hoje é um mar azul de oportunidades se você tiver boa capacitação. Então é possível que você faça aquilo que você ama, faça aquilo que é o seu propósito, independente, aliás, com mais naturalidade, né? Com mais naturalidade e principalmente com mais atitude, né? Eu percebo que uma virtude bacana também que o esporte nos dá é essa possibilidade de ser protagonista do seu próprio destino, né? De você ter atitude. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade de Direito,
logo no início da minha transição de carreira, eu estava lá estudando no segundo período de Direito, lá já estava mais velho do que todo mundo ali na turma, e pensando ali como que eu poderia acelerar, minha transição de carreira, acelerar meu curso diante daquela nova vida, daquele recomeço, porque o atleta, quando para de jogar, é sempre um recomeço. Ele tem que abaixar a adrenalina dele aqui, abaixar as suas expectativas, de certa forma, para poder começar. Isso também é outra virtude que o esporte nos dá, que se chama humildade. Então, quando você ajusta as expectativas dentro da sua capacidade técnica, quer dizer, eu tenho uma capacidade técnica X para uma determinada atividade, me proponho a fazer outra atividade, que você não tem a mesma capacidade técnica, só tem um remédio para essa situação. Você tem que ter humildade para você sempre estar começando algo novo e disposto a aprender. Beleza? Vai comentando aí se está fazendo sentido para você o que eu estou falando aqui, nosso conteúdo, e se você acha que faz sentido para alguém também, dá um toque, marca ou compartilhe essa live com outra pessoa que você acha que possa também fazer sentido. E sobre atitude, eu lembro que eu estava no segundo período, estava dizendo, e esperando a oportunidade, uma forma de me inserir nesse novo mercado na área jurídica. E o professor chegou na sala de aula e falou assim: olha, tem uma vaga em uma construtora para contratos. Opa, já peguei o endereço rapidão, falei, não, vou lá no outro dia, né? Aí peguei o endereço, dito e feito, no outro dia eu fui até essa construtora. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, me apresentei queria fazer uma entrevista para a vaga que estava aberta na área de contratos, que eu era estudante de Direito. A secretária da construtora me disse: não, o dono da construtora já está chegando, daqui a pouco ele vai te atender. Passado algum tempo, o dono chegou, e ele chegou na garagem. E a secretária falou: olha, o dono da construtora está te esperando na garagem. Eu falei: não, mas eu vim para entrevista sobre contratos. Ela falou: não, é isso mesmo, ele está te esperando na garagem. Eu: não, beleza, vou lá na garagem conversar com o dono da construtora. Cheguei lá, o dono da construtora se apresentou e falou: não, você pode entrar aqui no carro, eu quero te levar no lugar. Aí eu falei: beleza, entrei no carro, estava com o motorista. Aí o dono, eu mais uma vez falei: não, eu vim para a vaga sobre contratos. Aí o dono da construtora me disse: não, tudo bem, eu quero que você faça o contrato com o pessoal ali. Beleza. Aí fomos até um local. Chegamos lá em um bairro até nobre, de Belo Horizonte na época, um bairro até nobre, onde tinha uma família que tinha tomado posse de um dos imóveis da construtora. Uma família de população de rua, que estava lá dentro da casa. E ele não sabia como que ele ia resolver aquela situação, porque ele já estava com o empreendimento engatilhado lá para aquela casa, para aquele local, e ele não sabia. Falou: olha, esse pessoal está morando na casa, eu preciso que essas pessoas saiam daí, eu queria que você fizesse um contrato com elas. Eu falei: ah, tá, então a vaga para contrato é nesse sentido. Tudo bem. Aí ele me disse: olha, você pode, nesse período de uma semana, com período de experiência para a vaga, você pode vir aqui direto para cá e ver como que você pode resolver essa situação. E eu: tudo bem. Aí dia após dia eu ia até o local, ficava olhando e observando aquela situação, Como que eu poderia fazer um contrato com aquelas pessoas, que são ali fragilizadas e tudo, assim, às vezes com fome e passando necessidade, aquela situação que a gente conhece da população de rua e tal. E eu comecei a observar e tudo. Já no terceiro, quarto dia, eu já comecei a identificar as pessoas que eram líderes ali, como que eu poderia conversar com aquelas pessoas, tal. Isso eu estou falando porque é o seguinte: valia uma vaga de emprego e valia muitas vezes a minha sobrevivência, porque eu já não tinha o mesmo salário e precisava, já era casado, aliás, já era divorciado e tinha uma pensão alimentícia para pagar, inclusive. Então, assim, aquilo ali era muito importante para mim e eu precisava tomar uma decisão. Então, eu cheguei até uma das pessoas que estava ali, cheguei no que eu vi que era um líder e comecei a conversar com ele e ganhar a confiança dele. E eu percebi que ao lado da casa, ao lado de um bairro em Belo Horizonte, tinha outro bairro mais simples, parecido com uma favela ali. Eu
comecei a fazer uma pesquisa de mercado. Vem cá, quanto custaria outro imóvel naquele local? Aí eu, por minha conta mesmo, fui a pé, fiz uma pesquisa de mercado nessa favela e tudo, falei com alguns proprietários e tinha um valor X, eu me lembro que era R$300 por mês por uma casa tal. Aí eu vi a casa, não precisava de nenhuma garantia nem nada, eu vi, fiz um orçamento prévio. Quando chegou na sexta-feira, eu bati o martelo, falei com o dono da construtora, falei assim, olha, resolvi o problema, eu preciso de um orçamento, fiz um orçamento para ele equivalente a 3 meses, que eu já tinha conversado com um dos donos de uma casa na favela, 3 meses, e também preciso de 3 funcionários e de algumas ferramentas. Eu já tinha conversado com um dos habitantes da casa, eles já tinham concordado com o acordo de que se eu oferecesse para eles outro local para morar, eles concordariam em sair dali, e beleza, foi isso que eu fiz. Pelo telefone, já pedi para o dono da construtora enviar uma equipe de funcionários, com picape, ferramentas e mais um dinheiro. Esse carro eu consegui fazer o transporte das pessoas para essa nova casa, e com as ferramentas já autorizei, eu que não era nem contratado, da construtora ainda, já autorizei que os funcionários começassem o processo de demolição daquela casa, para evitar demolição e cercamento da casa, para evitar que outras pessoas tomassem posse novamente. Coloquei a família em outra casa, eu lembro que tinha até um fogão com alimento e tudo, todos os alimentos levamos para outra casa, as pessoas ficaram lá bem acolhidas e tudo, e conseguimos resolver o problema da construtora. Onde eu quero chegar com isso? Olha para você ver, hoje em dia esse dono da construtora, ele é até palestrante dos institutos logosóficos, e ele cita esse caso nas palestras dele como caso de atitude. Então, assim, diante de um processo de tomada de decisão, onde eu via que eu teria que tomar uma decisão, hora nenhuma eu tive dúvida de que era eu que teria que tomar aquela decisão, porque a mim tinha sido delegada aquela função. Então, consegui com isso a vaga não só para o estágio, como um emprego na construtora. Então, assim, a única explicação, e evidentemente, foi pelo meu mindset, foi pelo mindset esportivo, pela possibilidade, por tudo que foi construído ao longo de vários anos no esporte. Que eu poderia muito bem chegar, não. O atleta muitas vezes se pensa, não, eu não sei, não conheço, não é minha área, fica fragilizado, acha que não tem determinado conhecimento, e muito pelo contrário, o que eu tinha e o que ele enxergou foi exatamente o que ele precisa. É exatamente o que o mercado hoje precisa. De pessoas, principalmente, também com conhecimento técnico, evidentemente, que você deve ter conhecimento técnico em determinadas áreas, mas principalmente pessoas com atitude. E isso, com certeza, você tem e você está preparado. O atleta tem isso na veia, no seu dia a dia. Isso aconteceu comigo. Com certeza vai acontecer com você. E cada vez que você ficar mais preparado para os desafios da vida, você vai conseguir galgar e subir e atingir os seus sonhos, as suas metas, o seu propósito. Basicamente, essa pequena história que eu falei aqui hoje da minha carreira, aos poucos eu vou, da minha carreira e da minha transição de carreira do esporte para a área de concursos públicos, para a área de gestão, são pequenos trechos que ao longo dos próximos dias eu vou compartilhar mais, mas basicamente que tem essas características, né? Uma estratégia definida, um plano de ação bem definido, confiança na intuição, muita atitude, processo de tomada de decisão, humildade. Quer dizer, essas características que eu acredito que foram essenciais para eu conseguir fazer uma transição de carreira bacana e ter sucesso em outras áreas também da vida e do conhecimento. Fechou? Beleza? Qualquer coisa, dá um toque aí, só mandar um direct, qualquer dúvida que tenha ficado com relação a isso daí. E também nas redes sociais, pode chamar qualquer hora com relação a esse tema e outros temas que façam sentido para você. Fechou?
Show de bola, obrigado. Abraço!